E um tempo depois, um rapaz, filho de um amigo de Marcos, acabou o chamando, junto com Glória, e perguntou se poderiam fazê-lo falar com o pai dele que já morreu. E Marcos disse que eles não poderiam fazer do jeito que ele quer, porque é proibido os vivos tentarem falar com os mortos. E ele começou a gritar e perguntou por que não, eles não podem fazer qualquer coisa, por que não podem simplesmente fazê-lo falar com o morto. E Marcos disse que era proibido. E o rapaz começou a falar, proibido por quem? Quem foi que estabeleceu que é proibido os vivos falarem assim com os mortos? Isso não é justo. E ele disse que queria falar com os universais, principalmente com criação, entender isso. E o Lore ia falar algo, só que Marco disse tudo bem. E abriu um portal e levou ele até os universais. E quando ele viu criação, ele perguntou para o criação por que foi que ele criou um universo assim, jeito que as pessoas morrem e os vivos não podem falar com os mortos. E o criação disse que ele não criou o universo. E o rapaz perguntou, ele não é o criação, ele não criou tudo que existe. E o criação disse que não, não é ele o criador de tudo, nem o que define o que pode e o que não pode. E o rapaz então olhou para o poder, e perguntou se era ele, já que ele é o poder, não é ele quem decide o que pode e o que não pode. E o poder disse que não, não é ele quem rege as regras do universo e de tudo que existe. E ele se virou para conhecimento, perguntou se não era ela, e conhecimento disse que não, não é ela quem decide nada disso. E perguntou então quem é que decide tudo. E conhecimento disse que é o Supremo Ser. E ele se virou para ela, de olhos arregalados, e ele perguntou quem é esse. É por acaso um universal que acaba governando sobre todos? E Poder disse que não é um universal, porque ele está muito além do universo. E ele disse que ele queria conhecê-lo. Agora ele esqueceu totalmente sobre a questão do pai dele. Ele quer ver quem é esse Supremo Ser. E Tempo disse que houve um período em que ele esteve na Terra e poderiam levá-lo até lá para pelo menos vê-lo de longe, num ato que ele fez que marcou a história de todo mundo. E ele disse que gostaria de ir lá. E Jonas apareceu por lá e disse para o acompanhar. E ele abriu um portal e passar por ele. E o rapaz viu que estava tudo escuro por lá. E ele perguntou que horas são, está muito escuro aqui. E Tempo disse que agora é de tarde, mas nesse momento não há luz do sol, está tudo escuro. E ele disse que no alto daquela montanha, e o rapaz olhou para lá e viu um monte de gente perto de umas 3 cruzes e homens que estavam nessas cruzes. E o tempo disse que ele é o princípio e o fim, e aqui é o primeiro século, e o que ele fez acabou marcando a história antes e depois disso. E ele está muito acima do tempo, ele é eterno e é pai da eternidade, ele é o princípio e ele é o fim. E o rapaz ficou olhando para lá de olhos arregalados, e sentimento diz que ele é o próprio amor, ele ama a humanidade e se dispôs a se sacrificar por ela, mesmo por aqueles que não mereciam, mas ele amou e por isso morreu por ela. E restauração diz que ele é aquele que restaura os corações feridos e os homens. E força diz que quanto à força, ele é o forte, contra quem ninguém pode lutar e vencer. E destruição diz que ele é aquele que destrói todo o mal e que o reduz a menos do que é nada, e como coisa que não é nada, como fica aqueles que se levantam contra ele. E poder diz que ele é o Todo-Poderoso, aquele que tem todo o poder. E a anomalia diz que ele é um mistério para a humanidade, ele faz coisas que o ser humano muitas das vezes não espera, muito fora do comum do que o ser humano poderia imaginar, fora do normal para o ser humano, milagre. E espaço diz que ele é onipresente, ele está em todos os lugares e não há para onde escapar dele. E conhecimento disse que ele é aquele que sabe de todas as coisas, o onisciente, não há como examinar nem como sondar ou esquadrinhar seu conhecimento. E realidade disse que ele é aquele que decidiu como as coisas seriam, ele foi o criador de toda a realidade e do que existe. E criação diz que esse é o criador de todas as coisas, ele quem criou tudo e que fez tudo de acordo com sua vontade.
E o rapaz perguntou qual era o nome dele. E Conhecimento disse que seu nome é Jesus. E ao falar isso, Criação se ajoelhou para a direção dele e se curvou. E os outros também começaram a fazer isso, junto com Marcos e Glória. E Jonas também. E o rapaz disse que ele está muito além de tudo que vocês são. E Conhecimento disse que sim, ele é Deus. E o rapaz, ao ouvir isso, também se ajoelhou e se curvou diante dele.